Cara, deixa eu voltar um pouco, deixar esse papo um pouquinho mais burro de novo. E seguinte, hoje as principais ferramentas que a gente tava falando de inteligência artificial que a galera tá correndo atrás e tá usando pra cacete. ChatGPT, Midjourney. O Midjourney funciona tipo o ChatGPT? Ele pega a base que o ChatGPT faz eventualmente e cria a imagem. O Midjourney é para criar imagens. Então, você pode colocar ali entradas textuais, que pode ter vindo do ChatGPT ou você entrou com aquilo, para ele trazer. Então, ele tem uma base de dados grande também de imagens, onde ele compõe, junta, faz qual que provavelmente fica melhor com o quê e traz isso esteticamente. O princípio é o mesmo. Ele consegue fazer coisas impressionantes ali, cara. Sim, sobretudo gente com 6 dedos e outras distorções. Cara, mas eu já criativo. Então, de novo, por que ele faz dedos com... pessoas com 6 dedos. Da mesma forma que ele escreve o nome do meu livro errado. É uma ferramenta criativa. Ela não tem um compromisso. A palavra criativa é boazinha, entendeu? Criativo parece assim, eu tive uma grande ideia. Fazer as pessoas com os dedos tudo torto, esquisito. Isso, mas você é um hater dessas paradas, não é, Álvaro? Não. Pelo contrário, eu sou um verdadeiro amante. E por ser mesmo, eu faço a crítica. Não, eu tô lá, leio os papers, sei como é que é, sei como funciona a matemática. A crítica faz parte para você saber o que você nas usa, sacadas boas. A crítica é fundamental para você saber o limite daquilo que você está usando. Para que realmente aquilo criando, serve. Então eu quero publicar o próximo paper. Então eu tenho que fazer a crítica dele. Tá criando, mas aí, tem um monte de artista. Lembra, meu doutorado é em artes, então o pessoal de artes é meu povo, né? Quando começou essa história de todo mundo pode usar e criar como artista, os artistas ficaram loucos. Por quê? Muito do que foi usado para aprendizagem dessas ferramentas é o que outras pessoas criaram. E aí quem disse que eles deram permissão para que seja usado para a criação disso? E ninguém está ligando a mínima. E quando você vê lá na utilização, aquilo que você criou é seu. Então a mesma coisa com o texto. Se você pegar no Google já há muitos anos, em qualquer buscador, eu posso ter um arquivo na internet que eu coloco uma tag e falo, isso não é para ser indexado por buscador nenhum. E eles respeitam. Ah, é? E isso não entra na indexação, não é para ser indexado. O que acontece? Isso não existe no ChatGPT, isso não existe no Midjourney, não existe nenhuma delas. Então, se ele pode pegar tudo e pode ver tudo, ele está avançando na criação de um monte de gente. Qual é o problema disso? Eu até acho, tem até um documentário que é incrível, que chama Everything is Remix. A gente não surge do nada a nossa criatividade. A nossa criatividade é baseada num monte de coisa que a gente aprendeu a vida inteira. Só que como ser humano, nós somos imperfeitos. Quando você fala uma coisa, ele fala uma coisa, eu vejo várias outras coisas que eu estudei, eu vou criar a partir disso, mas eu sou incapaz de plagiar vocês ali no olho, crítico, porque eu não tenho competência para isso. Então a gente acaba criando em função daquilo que a gente lembra e vai para frente. O que acontece com essas máquinas? Elas também criam baseadas naquilo que já existe. Só que elas têm uma capacidade fulminante de pegar um volume gigante e ipsis literis elas podem combinar. Então, isso traz um problema que nunca existiu na humanidade. Como é que a gente lida com isso? Isso vai incentivar ou vai piorar a criatividade das pessoas? Quando você pega na parte de arte, é pior ainda, porque ainda na parte de texto tem a questão do direito autoral, etc., mas a arte tem aquela outra dimensão que o cara fez especificamente para causar um sentimento, uma impressão, etc. e tal. E aí, o que os artistas estão fazendo para tentar combater isso? Eles estão pedindo para a ferramenta criar coisas usando coisas que são copyright, como Mickey, dos grandes estúdios. Então, se você gerar, por exemplo, um Mickey perverso, e isso começa a existir, isso é meu, a Disney não vai gostar. Para que os grandes estúdios comecem a fazer pressão numa regulamentação da criação de alguma tag, para você poder dizer isso não é uma coisa que é para ser colocada na aprendizado de máquina. E aí também tem que fazer um alerta para quem está usando o ChatGPT, não coloque dados sensíveis ou informações classified, sigilosas, na ferramenta, porque
ela está aberta para aprender, você não sabe para onde que isso vai e se isso vai ser utilizado de alguma forma. Daqui a pouquinho uma coisa que você tem que é sigilosa da sua organização ou é algo que não é para, ou ainda é inédito no caso de papers, você coloca para ele validar ou para ele melhorar o inglês ou para ele fazer alguma coisa diferente e você está contribuindo com aquilo em algum grau. Então, de novo, tem que tirar a ingenuidade no uso dessas ferramentas e entender como elas funcionam. Entendi. Porra. Sobre o lance dos artistas e tal, e de pressão pra regulamentar isso tudo aí, cara, eu realmente não sei o que pensar. Na verdade, a minha primeira reação é... Porra, cara, não sei se precisa. Afinal, tudo que o robô consegue fazer é copiar, é imitar. Não, ele reconstrói, ele faz um mix. Não, tudo bem, mas ele faz um mix de coisas que já existem e tal, não é? Então, ele não é capaz de criar uma parada. Mas o que é criar muitas vezes se não recombinar? É mixar, isso que eu ia falar. O que é criatividade? É isso mesmo. Muitas vezes a criatividade é mera recombinação. Pensa nas músicas do Gera Samba, não é uma música só? Coitado do Gera Samba. Sei lá porque o Gera Samba. Não lembro de nenhuma música do Gera Samba. Ah, pô, o Gera Samba mas só tem uma música, Gera não é? Samba virou El Chan, pô. O El Chan, então. O Gera Samba, o El Chan. E a cadeia longa que segue não tem uma música só? Ou tem mais de uma? Ah, mas é bom, música... Que maldade. Mas assim, tem um monte de... Se a gente for parar pra pensar e analisar música hoje... Sertanejo não tem uma música só? Ou tem mais? Ou tem duas? Eu não lembro. É um monte da mesma música. Mas, pô, por exemplo, você vai pegar um cara de música clássica, por exemplo. Posso falar? Você tá falando um negócio muito sério. Eu falei brincando e eu não quero desprestigiar o sertanejo, nem o Gera Samba, nem nada disso. É pura brincadeira. Eu nem acho que é a mesma música. Só é a mesma música pra mim porque eu não conheço, tá? É pura ignorância. Mas eu sei que... tá com medo de ser cancelado. Não, tô nada. Cancela. Eu só sou um velho professor pra cancelar à vontade. Eu não vou nem perceber. Mas você acha? Eu vou nem notar. Não, mas pô, se liga. Mas posso fazer esse comentário sério agora? Vai. É o seguinte, vamos lá. No mundo das construções que a gente chama de artísticas, a gente tem coisas que são 90 e tantos %, que basicamente prolongam o que um cara chamado Derrida, que só escrevia coisas incompreensíveis e que dava um truque para parecer mais difícil do que chamava de escritura. Tá? Então, é o mundo do pós-modernismo. Tem uma fase do conhecimento chamada pós-modernismo, que ela é um grande truque, num certo sentido, e no meio desse truque tem umas verdades muito interessantes. Mas uma dessas verdades existe uma espécie de estilística, que é como se fosse uma assinatura do autor, que é a escritura. Então, por exemplo, um grande picareta do bem foi o Salvador Dalí. O Salvador Dalí fazia muitas litografias, que eram basicamente cópias, tá? Então ele fazia um desenho, gerava cópias. Eu tenho Dalí. Tem um monte de gente que tem, que não vale pouco, tá? E uma vez, inclusive, tombou um caminhão no norte da Espanha e as pessoas foram lá e saquearam o caminhão e ele tinha tipo 2.000 Dalís originais, entendeu? O Dalí assinava o papel e dane-se. Isso é uma história conhecida. Mas enfim, o ponto a gente tem esse prolongamento. E a gente tem, na ponta do prolongamento, na ponta da comoditização, o que a gente chama de artesanato. E também, no caso das imagens, a gente tem esses bancos de imagem como Shutterstock, tal, que é um dos que está processando a OpenAI, que tem imagens que são meramente foto do cara executivo. Essas coisas que a gente vê por aí, quando vê aquela coisa, você fala, isso aqui é algo comprado de um banco de imagens, tá bom? Então a gente tem todo esse caminho. Esse caminho é um caminho de reconstrução. O sujeito não vai criar imagens para o banco do Shutterstock pensando criativamente o que ele tem que fazer. Pelo contrário, ele precisa de uma série grande e ele precisa de variações no mesmo tema, porque muita gente busca a mesma coisa. O Dalí, vendendo litografia, ele não está efetivamente trazendo os paradigmas mais profundos da arte à tona em cada caso, mas ele está pensando assim, existe um público muito grande que é tipo Romero Brito, entendeu? Romero Brito e seus pratos de plástico, entendeu? Que você tem na cozinha embaixo da pilha toda. É isso. Agora, vamos lá. Existe uma outra coisa, que é a arte como um veículo de gerar o que a gente chama de supressão do senso comum. A arte como veículo de gerar um parênteses e, portanto, algo que só existe só tem valor por ser diferente. Essa arte, ela é diferente do quê? Do mundo ao redor? Não.
ela é diferente, ela dialoga pelo conceito de diferença. Esse é outro conceito pós-modernista que é antigo, mas no pós-modernismo ganha muita força. Esse conceito de diferença é diferença em relação à própria história da arte. Então, ou seja, o valor de uma obra está na ruptura que ela traz em relação ao resto da história da arte, entendeu? Neste caso, existe algo que é pensado, e que é pensado não simplesmente esteticamente, o que é bonito, o que é legal, o que é interessante, mas é pensado à luz de quais são os movimentos artísticos que estão acontecendo e o que tem de quente para acontecer agora. Então, tem brasileiros magníficos, que são artistas de verdade, artista com A maiúsculo, caps lock, que fazem exatamente isso. O Tunga, cara, você cansa de ver, você vai em Inhotim, você cansa de ver gente que tem essa capacidade, que é artista mesmo, que faz isso. Eu tenho uma coleçãozinha da Mira Schendel. Mira Schendel fazia isso mesmo. E muitas vezes é um rabisco na tela. Mas quando você olha do ponto de vista da história da arte, você fala, cara, tem mesmo uma ruptura. Pois essa ruptura, ela depende, no meu entendimento, de uma compreensão não só dessa história, mas do que exatamente neste momento cria esse parênteses ou cria essa ruptura em relação ao que está estabelecido. Portanto, eu não acho que está em discussão no plano do ChatGPT esse debate da arte conceitual, da arte contemporânea, da arte dos extremos mesmo, da que a gente poderia chamar de criatividade artística ou qualquer outra coisa do gênero. Mas está aquele que também envolve arte, como as litografias do Dalí e todas as outras, e o estilo Romero Brito e os ingleses modernos, como Damien Hirst, que enfim, é o rei da reprodução, tá? O ateliê dele é uma espécie de fábrica, e outros mais, porque efetivamente essas pessoas estão buscando muito mais a replicação de um princípio artístico, de alguns poucos princípios, do que propriamente a criação de objetos artísticos que dialoguem com a história da arte a cada vez que eles criam. Então essa que é a diferença no meu ponto de vista. E será que essa arte aí que muda, na verdade, que é diferente do que tá posto e tudo mais, ela tá lá no Midjourney? Não importa se ela tá lá, porque justamente o Midjourney, não importa eu reproduzir a Mira Schendel, só vai ter um rabisco na tela. Só teve valor naquele momento, porque naquele momento ela dialogou, então tanto faz. Mas esse é o nível máximo da arte. É aquilo que você chama de obra-prima. É um movimento que quebra paradigmas, te traz para um outro olhar. Então, se você pegar o cubismo, por exemplo, Picasso está trazendo, foi um dos fundadores do cubismo, numa mesma peça, você está enxergando as várias perspectivas daquilo. Como então, eu amo. Eu também. Mas hoje, qualquer um copia Picasso. Isso, o algoritmo também. Sim, e o algoritmo também, quando você começa a copiar. A questão que está nos artistas hoje, tem vários que estão nesse patamar, não de ter criado uma obra-prima, mas que são essas antenas, né, conceituais do que está acontecendo, e estão criando trabalhos que fazem parte desse processo deles evolutivo. Quando você pega um algoritmo que vem e combina o trabalho, imagina que o Álvaro tem o trabalho dele e eu tenho o meu trabalho, e ele começa a combinar e você começa a ver características, aquela escritura que o Álvaro falou, mesmo que você não seja um artista de obra-prima, você tem estilo, eu tenho um estilo de falar, você tem outro, ele tem outro, a gente tem uma assinatura. O que acontece? O que é um imitador? É um cara que consegue enxergar esses sinais para poder fazer essa cópia. A máquina consegue. Então, por exemplo, eu, para fazer uma palestra, para fazer um livro, eu tenho toda uma característica minha para construir isso que eu tive que desenvolver. Uma máquina consegue copiar a minha assinatura e faça uma palestra como Marta Gabriel. Como assim? Isso foi o trabalho da minha vida. Então, o que os artistas estão questionando é isso. O que é muito fácil por um algoritmo combinar, mixar, juntar. Isso é criatividade, tá? Isso é criatividade. Você pode falar que é criatividade de máquina. O que é a criatividade de qualquer um de nós? É pegar a base de dados que a gente tem, combinar de formas diferentes para solucionar um problema de uma maneira nova, melhor. Isso é criatividade. A máquina faz isso muito mais rápido que a gente. Então, a gente está num grau agora que estão sendo introduzidos elementos novos, que foi aquilo que eu falei para você também do plágio. A máquina consegue ler tudo. Então, lá atrás, não é que ela quer te plagiar. Ela realmente aprendeu, como a gente também aprendeu, e ela está replicando aquilo. Então, a gente está trazendo um elemento novo, um ser que é mais rápido do que a gente, que tem um banco de dados maior do que a gente, que consegue mixar tudo e que muda
especialmente a regra comercial do mundo. Então, por que está todo mundo preocupado? Porque você tem uma regra comercial, tem uma fonte de ganhar. Então, quando a gente fala do futuro do trabalho, quanto que as inteligências artificiais ou os robôs vão afetar a gente, essa é uma das formas que afeta o trabalho agora intelectual, trabalho e só não cognitivo. espere que faça obra de arte, de série, assim. Isso, ele não vai fazer uma ruptura, uma obra-prima. Não vai ruptura. Uma obra-prima ele não vai fazer. Mas então quem é artista de verdade tá cagando pro assunto. Que assim, quem é artista conceitual? Conceitual. Quem é esse artista aí esse que de tá pensando em como é que ele, tal. exatamente, como é que ele põe o próximo grãozinho de arroz em cima da Então, pilha. porque esse artista, o que ele faz na realidade? Ele faz uma pergunta para o mundo. Então, boa. Esse artista, ele faz uma pergunta, ele está o tempo todo questionando o que está ao redor. Né? Tanto que tem uma frase Genial. que é dos irmãos Campos, que eles falavam assim, artistas igual antenas. O artista está o tempo todo buscando sinais. Esse exemplo é perfeito que você trouxe. Cara, você vê o Haroldo. Cara, não tem essa. Não tem aqui. Você está naquele GPT grau. do século 23. E aí, uma das discussões que os artistas estão fazendo, eu participei de um evento desse no final do ano passado, e o que eu falava era isso, que estava todo mundo falando, né, autoria na música, falava, gente, mesmo para você usar uma dessas ferramentas, tem que perguntar, tem a intencionalidade. E essa intencionalidade, pelo menos por enquanto, ainda continua sendo humana. O que ele faz... O Caetano tá cagando pro problema. Não faz diferença. Mesmo porque para quem já tem auto-reconhecimento, para quem já tem... Pra quem tem essa capacidade que vem de uma verdade, né? Mas você não acha, Álvaro, também que é para quem tem reconhecimento já no mercado? Claro que ajuda muito. Não, acho óbvio. Acho não que é é? óbvio. Porque se você pegar uma pessoa nova, que não tem reconhecimento, mas um artista que está começando... Artista emergente, é mais fácil você copiar ele. É mais fácil. Porque no final das contas... Vamos dizer assim, não é nem que é mais fácil copiar. É assim... É mais difícil para ele gerar distinção a partir do original. Não é que é mais fácil copiar, é igual seria um não, copiar erro. É igual para ele, mas é mais difícil ele criar distinção, é mais difícil ele afirmar a distinção socialmente. Porque como você se dedicou menos para entender essa obra, saborear essa obra, para você a cópia que às vezes, do ponto de vista desse artista, é totalmente distinta, não tem o elan, vai parecer parecido. É que nem quando a gente ouve uma língua que você não sabe se é coreano ou japonês, viu, pra você. Não, quando colocam português falando brasileiro em filme, que você fala assim... Pra nós fica óbvio. E pros outros, assim, é brasileiro. Não, não é, fofo. Muito bom. Não é? Não é? É total. Você fala, que loucura. Como? Não é. O gringo tá falando, não, bom, brasileiro? Como assim? O português tá brasileiro. Mas, e não é, né? Então, é exatamente isso. Você não consegue detectar a diferença do processo. Né? Outra coisa também que é interessante, imagina um artista que tem muita obra. Ele ajudou muito no treinamento do ChatGPT. Um artista que tem pouca obra ou é iniciante, ele ainda não... Um exemplo, né? Os deepfakes, que já faz um tempo aí que é possível fazer. Você não faz deepfake de quem não tem vídeo, de quem não tem áudio. Para você fazer deepfake, tem que pegar alguém que tem... Porque o primeiro deepfake que ficou famoso foi do Obama. Porque o Obama tinha 1 milhão de vídeo dele falando em tudo quanto é lugar. Aí você consegue fazer treinamento de tudo quanto é grau. Por que estão fazendo agora com o Dali, né? O Dali tem um museu que foi há uns anos atrás inaugurado, que é Dali Vive, porque ele é um artista mais próximo da nossa época, tem mais foto dele, tem mais material dele, que dá para você fazer uma inteligência artificial se passar por ele. Então, os deepfakes também dependem de dados. Então, aí o que os artistas também questionam é isso. Quanto mais você tiver dados... Mais você se ferra. Mais você se ferra, porque mais você está ali dentro da plataforma. Agora, eu acho que isso, qualquer tecnologia nova que muda muito, impacta muito o mundo, né? Ela traz esse tipo de discussão e você ajusta. E aí eu gosto muito de comparar, talvez uma das tecnologias mais poderosas que a gente viu surgir na humanidade, que inclusive substitui o cavalo. O cavalo era um marco, assim, da produtividade. E o cavalo no mundo. É maravilhoso. O cavalo né? é maravilhoso. E o cavalo, assim, o cavalo venceu guerras. O cavalo foi o carro. O carro, ele simplesmente poderosíssimo, ele transformou todas as cadeias que você tem de produção de transporte, impactou os trens, impactou tudo quanto é coisa. O carro mata a gente. E quando o carro entrou no mundo, o que você precisava para comprar um carro? Dinheiro só. Você não precisava treinar, não tinha regra de trânsito, não tinha semáforo, não tinha coisa nenhuma. Um monte de gente morreu e matou usando carro.
O que acontece a partir da hora que você vê os impactos daquilo? Infelizmente, toda a tecnologia no começo, ela entra e traz os dois lados. Você começa a ajustar. Então, eu acho que a gente compra também... o cavalo de novo. Você compra o cavalo de novo, Não, para vocês verem como não é uma ordem linear de evolução no planeta, quando os carros surgiram, um dos grandes problemas das grandes cidades, Londres, Nova York, era acúmulo de cocô de cavalo. Como que a gente vai ter um sistema melhor para limpar cocô de cavalo? Esse era um problema gritante nas cidades. O que acontece quando o carro vem? Esse problema simplesmente parou de existir. Tudo que é energia que era gasto nisso passa a não ter mais. Então, esses saltos que tecnologias... É isso que é disrupção, né? Tecnologias que transformam... Porque a disrupção não está no quanto que a tecnologia... É uma invenção diferente. A disrupção está em quanto que aquela tecnologia mudou toda a cadeia em volta dela. Então, se pensar, o carro é mais um meio de transporte. Por que ele é tão disruptivo? Porque ele muda toda a cadeia de locomoção e de produção em função da sua existência, né? O motor nesse sentido. Por que o Waze é disruptivo? Não é porque ele é um GPS. Já tinha GPS antes. Ele muda a forma como a gente controla tempo, locomoção na cidade. Ele muda uma cadeia inteira, tá? Então, por isso que é. Então, nesse sentido, a gente está ainda no começo. A gente acabou de soltar na mão das pessoas e colocar em mainstream. E eu acredito que a gente vai regular. Então, eu não me preocupo com o que a gente pode regular. Eu me preocupo com o que a gente não consegue regular. Essa é a grande questão que eu acho da inteligência artificial. Porque a gente já está vendo, já faz anos que a gente fala isso. Já existe uma guerra fria acontecendo com alguns países, especialmente Estados Unidos e China, há alguns anos, na busca da melhor e mais rapidamente inteligência. Entrou nessa corrida agora da inteligência artificial já há alguns anos também Israel, Alemanha, Canadá, alguns países. Todo mundo que tem dinheiro está lá. Todo mundo tem, Nunca nós. Não, então, não é só dinheiro, é dinheiro e direcionamento, né? O que você entendeu o que está acontecendo no mundo, quem entendeu está fazendo isso. Só que isso acontece no nível governamental, isso acontece também no nível das organizações. E aí, as agendas de organizações, mesmo de governos, não necessariamente são as agendas dos cidadãos. É quem consegue poder mais rapidamente, certo? E aí, quando a gente vê isso, se isso aqui vai mais rápido do que você pensar em moral, ética, humanidade, sustentabilidade, a equação começa a ficar complicada, né? Então, a minha preocupação é isso. O que a gente não consegue, nesse processo, regular perante essa velocidade grande aí de mudança.